Fala galera, Pac aqui. Nesse vídeo a gente vai bater um papo sobre massa, comportamento de massa. Vamos bater um papo também sobre alienação, bater um papo sobre pão e circo, que é muito conhecido no passado, focando a parte comportamental, uma análise, uma reflexão da parte comportamental do indivíduo, da massa. Acabamos de sair de um carnaval, a gente está em 5 de março de 2025, hoje quarta-feira. Acabou o carnaval ontem, a gente identifica muita coisa, principalmente no carnaval e na política também, que o carnaval faz parte da política, da cultura do Brasil. E vale a pena essa reflexão, vale a pena, é muito interessante a gente pensar, a gente refletir sobre o que a gente vai conversar aqui. E se fizer sentido para você, compartilha, curte e se inscreve no canal. Tem muito mais conteúdo para a gente colocar aqui. E eu acredito que se você se importa com uma reflexão, com filosofia, com estilo de vida, com saúde mental e física, com esporte, a gente vai sempre colocar conteúdo para a gente refletir, para a gente bater um papo. Se você quiser colocar nos comentários alguma coisa que você queira de conteúdo relacionado ao que a gente trabalha aqui no canal, a gente pesquisa, se não souber, e se souber a gente explana, a gente coloca aqui, para cada vez mais a gente agregar na nossa vida esse tipo de conteúdo. Muito no Império Romano, a política do pão e circo foi implementada por Augusto, o primeiro imperador romano, que governou de 27 a.C. até 14 depois de Cristo. Então, o que a gente percebe é que muitas vezes, quando se dá pão, né, alimento, e um entretenimento para a massa, isso é uma manobra, isso é uma estratégia política. Qual que é o objetivo disso? Desde aquela época. O objetivo da política é manter essas pessoas intertidas, alimentando elas com esse tipo de entretenimento, e você promove um bem-estar, uma coisa boa para essas pessoas, e aí você vai, entre aspas, hipnotizando, vamos dizer assim, eu gosto muito dessa palavra, você conseguir fazer o que você quer fazer e ela quer também. A gente fala de hipnose, a pessoa só fica hipnotizada se ela quiser. Então a palavra querer nesse sentido aqui, quando a gente dá pão, alimento e circo, entretenimento para as pessoas, isso é usado desde essa época para você conduzir uma massa para onde você quer levar essa massa, esse povo, essa boiada, a gente chama muito de boiada, né? E é muito interessante que o psicólogo Albert Ellis, o pai da teoria chamada TREC, Teoria Racional Emotiva Comportamental, é uma teoria muito interessante que eu defendo muito. E ele dizia o seguinte: as pessoas têm pensamentos autodestrutivos, crenças autodestrutivas que atrapalham a vida delas. Ah, como assim? Ele dava um exemplo dele mesmo, isso que quando ele ia paquerar uma menina, conhecer uma menina, ele ficava falando na mente dele. Os pensamentos vinham assim: ah, eu tinha que estar mais bem vestido, eu tinha que estar melhor, mais arrumado, eu tinha que falar melhor com ela depois que ele teve o encontro com ela. E ele se autodestruía nos pensamentos. Ah, eu tinha que ter chegado mais cedo, eu tinha que ter trazido uma rosa, eu tinha que... Como psicólogo, ele implantou essa TREC em 1955.
E ele percebeu, ele começou a refletir e pensou o seguinte: será que as pessoas não pensam da mesma forma que eu penso em relação a esse tem que ser, precisa ser assim? E aí ele começou a perceber que praticamente todas, ou a maioria das pessoas, tinham esses mesmos pensamentos, tanto com ela mesma, quanto com as outras pessoas. E isso acontece muito com a gente, comigo, com você que está assistindo esse vídeo. O tem que ser. E tem psicólogos clínicos que trabalham há muitos anos, mais de 10 anos atendendo clinicamente, que falam: olha, 80% dos problemas dos meus pacientes são devido ao tem que ser, ao precisa ser. Sabe aquela coisa que você vê assim e fala: olha, aquela pessoa estacionou numa vaga de idoso ou de cadeirante. E está errado, sim, está errado perante a lei. Mas você cria uma coisa, uma indignação, você vê aquilo, você quer falar com a pessoa, e aí você começa a colocar na sua cabeça o precisa ser, o tem que ser. E não tem que ser nada, não precisa ser nada. A pessoa que colhe as consequências, que ela tomou esse tipo de atitude errada perante a lei, é problema dela. É o antigo e sempre vai ser o vai cuidar da sua vida. Vai cuidar da sua vida. Então, muitas vezes, né, a gente... Inclusive, eu conversei com uma pessoa esses dias sobre esse assunto. Ela já virou para mim: não, você sabe falar, você é bom nisso, você tem que fazer psicologia. Eu falei para ela: mas você acha que eu quero fazer psicologia? Eu trabalho com a hipnose, eu trabalho com a hipnoterapia. E assim, eu me apaixonei pela hipnose e devido às transformações que é possível acontecer com a ferramenta hipnose, numa sessão de hipnose, eu me aprimoro cada vez mais. Isso não significa que eu não vá estudar psicologia, como eu estou falando para você aqui nesse vídeo, de Albert Ellis, que é o cara, é uma das teorias que mais, na minha opinião, funcionam. Então, muitas vezes, essa autocobrança, esse auto tem que ser, precisa ser, eu não consegui ainda ter isso na minha vida, eu tinha que estar deste jeito na minha vida, vai te autodestruindo. E aí você muitas vezes foca nas pessoas e fala que as outras pessoas também têm que ser. Todo mundo faz isso, eu faço isso, você que está assistindo esse vídeo faz isso, muitas pessoas, eu sei que você está assistindo esse vídeo, você conhece que faz isso. E Albert Ellis vem sabiamente, numa abordagem terapêutica, visa, através da TREC, substituir esses pensamentos do tem que ser, do precisa ser autodestrutivos, que só atrapalham. Muitas vezes são crenças que você cria, né? Eu devia ser assim. Não, através de comparações, principalmente, acontece isso muito na internet, mas cada indivíduo é um indivíduo, cada um tem a sua história, cada um tem a sua vivência, sua educação, seu histórico de vida, N motivos da pessoa estar naquela situação, naquele momento. Isso não significa comodismo, acomodação, que a pessoa tem que ficar daquele jeito. Eu nasci assim, síndrome de Gabriela, não. Pelo contrário, a pessoa tem que buscar a evolução, a prosperidade. Tanto é que existe essa TREC, que é uma abordagem, uma terapia racional, emotiva, comportamental muito interessante. Outra terapia muito interessante é de Aaron Beck, que é muito usado. Na verdade, eu considero as duas terapias tradicionais usadas pela psicologia que mais funcionam, que é o TCC, Teoria Cognitiva Comportamental. É onde a pessoa muda hábitos de comportamentos e começa a ter resultado. Isso é muito trabalhado no coaching, no sistema de coaching, muito igual, muito parecido, o TCC. Né? Então, assim, a gente não vai entrar na história, a gente vai entrar só no que vale a pena, que é interessante. E tem uma linha também, falando em linhas de teoria, né?
que eu gosto muito, que é a linha do Freud, que ele fala da massa. Então, o que acontece? Por que eu estou trazendo isso para você que está assistindo esse vídeo? Porque é interessante a gente refletir e pensar, e não só isso, mas colocar em prática o que faz sentido. Quando a gente começa a eliminar esse tem que ser, tanto em nós quanto nas outras pessoas, a nossa vida começa a ficar melhor, mais leve, e começa a fazer mais sentido a gente focar na nossa vida, focar no que nós temos que fazer, sem essa autocobrança ou autodestruição do tem que ser, do precisa ser, tinha que ser, assim, assado, frito. Então é muito interessante. E Freud fala o seguinte: as massas nunca tiveram sede de verdade. Elas querem ilusões e não vivem sem elas. Isso é muito interessante, essa colocação. Eu acredito muito nisso. É um negócio que eu, na verdade, não só acredito, como eu vejo, principalmente na política. Eu vejo pessoas com cegas politicamente, devido emoções. Como assim, Pac? Vou mais além aqui, vocês vão entender o que eu quero dizer. Conforme Le Bon, página 13, citado por Freud em 2011, esse livro, página 13. O fato mais singular numa massa psicológica é o seguinte: quaisquer que sejam os indivíduos que a compõem, sejam semelhantes ou dessemelhantes, o seu tipo de vida, suas ocupações, seu caráter, sua inteligência, os simples fatos de se terem transformado em massa os tornam possuidores de uma espécie de uma alma coletiva. Esta alma nos faz sentir, pensar e agir de um modo bem diferente do qual cada um sentiria, pensaria e agiria isoladamente. As pessoas ganham em coesão e em segurança dentro de um grupo, mas perdem em liberdade de pensar e capacidade de julgamento. A fonte disso aí está no que eu acabei de ler aqui, né, a última vez, Psicologia das Massas e Análise do Eu, e outros textos, 1920 e 1923, com a tradução de Paulo César Souza, enfim. Então, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que, se você der, muitas vezes, aquela pessoa que faz parte de um grupo, de uma tribo, que ela começa, muitas vezes, se identificar com coisas que ela não se identificaria individualmente, sozinha. E aí ela começa a ter uma alma em conjunto, uma alma única em conjunto com as pessoas que fazem parte dessa tribo. Então eu percebo muito isso aonde? Em algumas religiões, igrejas, política. Então assim, a pessoa, entre aspas, ela fica cega e acaba aceitando tudo o que a massa diz, fala, prega, catequiza, enfim. E aí ela acaba não pesquisando muitas vezes, investigando muitas vezes aquela informação, e aí se torna uma, como ele diz aqui, né, uma alma comum entre todos. Aqui, ó. E isso acaba virando uma alienação. A massa se torna alienada. E a gente percebe que quando existe uma massa cega, sem pesquisa, sem busca da verdade, sem coerência, existe uma alienação. E o individual acontece uma evolução. É quando você não pertence a essa massa cega, vamos dizer assim, entre aspas, e você começa a pensar, você começa a refletir, você começa a entrar numa racionalidade que o Trek defende bastante, que é necessário ter. E não você absorver, você engolir sem filtro algum que essa massa, esse grupo, essa tribo está te passando. Opa, isso aqui faz sentido, isso aqui tem coerência. Opa, isso aqui não faz sentido.
né? No jiu-jitsu a gente defende muito, né? É que a gente fala que o jiu-jitsu, quem fica realmente no jiu-jitsu são os de verdade. A maioria tem muito, talvez seja a maioria, talvez seja muito, talvez seja alguns, não dá para saber. Tem muito picareta no jiu-jitsu. E é o que eu sempre falo, que os mestres também ensinam, quando você vai treinar jiu-jitsu com alguém na mesma graduação que você, no mesmo peso, mais ou menos no mesmo nível, mesma faixa, ali você vai ter que expor a sua verdade. Ali você vai ter que mostrar como é você no jiu-jitsu. E não tem blá blá blá, não tem mimimi. Lá você vai perder ou ganhar. Você vai conseguir sobressair, subjugar, dominar o seu oponente, ou muitas vezes você vai se tornar ao contrário. Você vai perder, você vai ser dominado. Você às vezes vai acontecer de ambos os lados isso, então aquilo é um fato, é uma verdade. Então essa busca da verdade, né, João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. É muito importante. E essa verdade a gente percebe principalmente nas teorias que acontece muito no individual e não no coletivo e não na massa, porque existem estratégias como pão e circo que buscam essa, entre aspas, alienação para a pessoa ficar vidrada, para a pessoa aceitar aquilo de uma forma tranquila, e aí politicamente os líderes políticos conduzirem essa massa de forma estratégica, de forma sagaz, através desse domínio do pão e circo. E será que o carnaval não faz parte desse pão e circo? Responde essa pergunta aí nos comentários. O que você acha? Espero que tenha agregado. Fica essa reflexão. Até o próximo vídeo. Os